Olá, eu sou a Andrea. E eu sou a Dani, bem-vindos a mais um episódio do Vozes do Transporte. Pois é, e hoje a gente vai falar com uma empresa, acho que a gente nunca teve, né? Empresa de Hum, lubrificantes aqui, é, mas a gente vai a gente falar já teve coisas sobre dicas de lubrificantes, dicas, é né? Sobre verdade, de como isso. Só que agora o cuidar e assunto vai ser tal. bem diferente, né? É, porque agora é sobre a questão social, a questão das Social, estradas, o isso. quanto a cultura também, né? Pode aí, Exato. né, mudar. Lubrificante caminhoneiro, lubrificante, valorização de profissão. Mas a gente vai apresentar que é a Renata Vitiello, que é coordenadora de marketing B2B da Móbil, é isso? Isso mesmo. Bem-vinda ao nosso sofá. Obrigada pela recepção, meninas. Obrigada a você aí pelo tempo para vir falar de coisas tão boas hoje, que são tão, não boas além, mas necessárias hoje para manter aí o transporte rodando eficiente, Sim. né? Mas, Renata, vamos lá. Para a gente começar, a Móbil, óbvio, todo mundo conhece, mas explica um pouquinho sobre a estrutura da Móbil, quais segmentos a Móbil atende. Estrutura aqui para gente. Legal. Bom, acho que para começar, para explicar um pouquinho, a Móbil é uma marca, né, produzida e comercializada pela Moove. Eu não sei se todos conhecem, mas a Moove é uma empresa de lubrificantes do Grupo Cosan, né, com o ideal de se tornar, né, referência em lubrificação para todos os segmentos, né, seja ele de carros, motos, caminhões, industrial. E a Móbil é a nossa marca, né, que a gente produz e distribui no Brasil, América Latina e em alguns lugares da Europa também, e recentemente Estados Unidos. Mas acho que é legal contar que a gente não conversa apenas com o mercado de pesados, né, de caminhões. Né? Hoje eu vim aqui justamente para falar um pouco sobre, mas a gente também a gente conversa com todos os públicos que tocam a parte de lubrificação. Seja ele o carro que a gente, né, que me trouxe até aqui, por exemplo, né, ele precisa de um lubrificante. Seja uma moto que também traz, né, quando a gente pede um delivery, também precisa. Um caminhão que traz praticamente tudo que a gente consome, tudo que a gente precisa, né, no dia a dia, e as indústrias, né, que impulsionam também o Brasil, elas também precisam, né, tem toda a área de manutenção, que é diversos equipamentos, né, a gente falou aqui um pouco sobre motor, mas também tem compressor de refrigeração, bombas, turbinas, tudo isso é necessário um óleo ou uma graxa lubrificante para poder tudo funcionar perfeitamente. E a Moove, então, né, tem esse papel de comercializar, né, e produzir todos os lubrificantes da marca Móbil. Então, na verdade, é um guarda-chuva. É um guarda-chuva. A Moove é a marca empregadora, né, do grupo. E a gente só comercializa produtos de marca Móbil. Entendi. Isso. E dentro desse ecossistema, digamos assim, vocês também trabalham as questões sociais e recentemente vocês apresentaram um projeto direcionado ao público, né, de pesados, que é o caminhoneiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Olha, esse projeto é muito gratificante e eu fico muito honrada de falar sobre ele, mas é um projeto que a Móbil idealizou, né, a gente já vem conversando sobre o nosso público e valorizando o profissional, que é o caminhoneiro, né, que hoje representa mais de 60% de todo o transporte, né, tudo que chega entre nós é por meio rodoviário, e recentemente, né, a gente lançou um projeto em parceria com a Barro de Chão, que é uma produtora, através da Lei de Incentivo à Cultura, para falar, né, e escrever um pouco sobre as histórias, né, sobre os caminhoneiros do Brasil. É um projeto que ele tem 3 vertentes. A primeira, um livro, né, dedicado a esse profissional, contando a história de desde a época da interregionalização do Brasil, né, construção, né, de toda a parte de industrialização e como que foi a presença da motorização a diesel e essa configuração junto com o profissional motorista e caminhoneiro. A gente também fez um documentário para falar um pouco sobre, né, de aproximadamente 40 minutos, e uma exposição itinerante, né, de fotos e vídeos também de todos esses depoimentos que a gente encontrou nas estradas.
Esse projeto não é um pontual, então, como você comentou sobre o meio social, a Móbil também conversa com outros públicos, então é o nosso terceiro projeto em parceria com a Barro de Chão. O primeiro deles foi sobre mecânicos, então o mecânico também é um profissional que a gente valoriza, né, nas nossas conversas, principalmente nos mercados de carros e pesados, né, o mecânico também é importante ali para o profissional que está na estrada, né, e não pode deixar o seu veículo parar. E a gente também falou sobre motoboys no Brasil. Esse é o último, foi lançado no ano passado, e esse agora de caminhoneiros no último mês. Eu acho legal, assim, esses projetos, porque eu acho que para você tentar mudar uma realidade, né, formar uma lei, formar qualquer tipo de mudança comportamental, você precisa realmente conhecer o que está faltando aí. E eu acho que durante muitos anos, apesar de todo mundo saber, motorista reclama de frete, reclama de diesel, enfim, era muito generalizado, né? E aí foram criadas um monte de leis que de repente não atingia 100% ali a dor, o que precisava para aquele profissional se sentir valorizado. E aí hoje a gente vê o resultado desses anos inteiros de deixar um caminhoneiro invisível, que é a falta dele hoje, né? Então, vocês, depois de analisarem esses projetos, esses depoimentos, se você pudesse classificar, o que você acha que hoje é o principal problema para o motorista de caminhão, o que faz ele hoje se sentir desvalorizado na profissão, né? E ele se sentir desvalorizado e automaticamente você não querer que o filho continue, ou ele mesmo já estar se preparando para sair, enfim. Olha, isso é muito interessante, porque a gente identificou, né, no projeto no começo, que poderia vir, sim, essas dores, muito nessa questão de não querer passar essa profissão para o filho, ou levantar esses temas. Nosso projeto, a gente entrevistou mais de 80, né, caminhoneiros pelo Brasil todo, em todas as regiões, mas dando agora um recorte, a gente tem tanto a presença de caminhoneiros mais velhos, né, e também mais novos. E muitos dos novos trazem muito essa questão de, sim, no passado teve muitas dificuldades, elas ainda existem, mas a paixão da estrada ainda faz eles continuarem. Interessante. E muitos, né, até teve presença de pai e filha, né, uma presença também do Giovanni, que é um caminhoneiro que a gente já trabalha há alguns anos também, como nosso embaixador da marca, Móbil Delvac. Ele trouxe também a questão como que foi a entrada dele, ele já tem mais de 40 anos de profissão, mas ele trouxe a questão de quando ele fez as primeiras viagens com o pai, né, e o que o pai dele trazia como dificuldade, né, e o que ele conseguiu extrair essa dificuldade para uma oportunidade. Estar longe da família, num local diferente. Por que não conhecer esse local, né? E ninguém mais pode falar que conhece o Brasil, só o caminhoneiro pode falar que conhece. De carteirinha, né? Exato. A gente traz bastante isso na presença. Lógico que existe ainda muitas dificuldades, como você citou, o frete, o diesel, né, que deixa aquele final do mês sempre sendo de risco ali para entender se ele tem como fechar a conta. Mas eu identifico que muitos trouxeram que no passado também os caminhões não tinham tanta tecnologia. Hoje em dia a gente já tem diversas montadoras que cada vez mais evoluem, né, e tem muitas facilidades, então o câmbio, né, ou até o painel ali, né, todo o suporte que eles têm entre a rede deles também, né, de identificar os melhores caminhos de estrada, onde é mais seguro, onde não é tão seguro, né, então acho que o interessante desse projeto é que como a gente conta a história de aproximadamente 110 anos, né, lá de trás para hoje, é legal trazer essas melhorias que aconteceram, né, muitos por conta de leis e pautas que foram levantadas, mas que a gente não pode deixar também esquecida que ainda precisa ser levantado alguns temas, como, por exemplo, que você trouxe da falta de profissionais. Acho que estima-se aí que os próximos anos, se a gente não tiver novos entrantes, a gente vai ter um apagão. Um apagão logístico, é o que falam, exatamente. Né? Qual é o nome do projeto? Caminhoneiros do Brasil. Caminhoneiros do Brasil. Isso. Você falou, né, essa população de 80 a 100 motoristas.
de todo o país. Eu imagino, então, que ficou um livro rico em diversidade de informação. E de cultura também, né? Acho que justamente pelo projeto também, com o incentivo à cultura, a gente trouxe também diversos cenários e diferenças entre as estradas também, né? E as particularidades de cada região do Brasil. A gente trouxe, por exemplo, um caso em Manaus, né? Onde só é acessado através de balsa, Sim. né? E é necessário os caminhoneiros, né? Tem um Mauro, né? Mardo, desculpa, José Mardo. José Mardo. Ele traz essa questão de como ele consegue colocar um caminhão bitrucado dentro de uma balsa para atravessar, né, ali a região do Amazonas, do Rio Amazonas. Mas ele, ainda mesmo assim tem essa profissão como um sonho ali que ele trouxe. Não, eu acho isso muito, muito bom. A gente trouxe bom. Também casos de músicas, então caminhoneiros que transportam equipamentos de música entre os festivais, carnaval. Qual a diferença, né, de dirigir um trio elétrico? A gente tem esse caso também, né, relatado no livro. A gente trouxe também, durante o livro, um pouco sobre alguns casos de quando a gente fez a construção, né, quando existiu a construção de Brasília. Então, tem alguns casos de caminhoneiros que trabalharam levando insumos lá na década de 50. Que são esses mais velhos. Isso, que são os mais velhos. A gente traz também pessoas da interiorização do país, né? Então, a gente tem ali as principais rodovias, mas muito se acessa através das rodovias ali, Mato Grosso. Então, a gente trouxe também a questão do agro, e como que o agro também foi uma vertente ali de crescimento dessa interiorização. Tem muitas coisas. Eu acho muito legal essa diversidade de tipos de cargas, né? E eu acho que é legal também trazer que a gente fez a gente também, né, durante esse projeto, conheceu uma entidade que chama Caminhoneiros Surdos do Brasil. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Mas a gente trouxe também a particularidade, né, de como essa organização, né, também tem um papel essencial para poder trazer mais profissionais para essa profissão, né? Então, incluir eles, né? Também. E é legal, né? Porque às vezes pressupõe-se que ele não pode ser motorista. Então tem uma associação. Sim, tem uma associação que cuida disso. E acho que a gente parou o projeto justamente para eles entrarem, né, junto conosco, inseri-los, tanto no livro quanto no documentário, na exposição. Foi muito gratificante também, porque muitos quiseram participar, né? A gente teve participação aí de 3 a 4, né, depoimentos, e muitos trouxeram isso, como que ele teve a dificuldade de, quando levou para o familiar, né, gostaria de ser caminhoneiro, como foi uma maneira de superação, porque muitos falam, mas como que você vai se você não escuta? Né? Mas ele fala, eu sinto o motor, e toca muito quando ele cita essa parte, que ele e o caminhão é uma coisa só, então ele sente todas as vibrações, e é por isso que consegue ali fazer. Então, que lindo isso. Deve ser muito legal. Mas o interessante de tudo isso é que a paixão parece estar em todos os depoimentos. Todos os depoimentos. Isso eu acho incrível, isso deveria ser trabalhado ainda mais, né? Não, porque eles têm muitas dificuldades, né? Qualquer carga que seja, qualquer percurso que seja, muda aqui, outro lá, de dificuldade. E a sociedade ainda, né? Essa falta de devolução. A gente respeita o piloto de avião, né? E o motorista, quando você pega, principalmente esses caminhões novos para tocar, exige talvez, né? Mesmo para ônibus também, né? Exige também o mesmo conhecimento, nível de tecnologia. Você tem outras pessoas ali envolvidas, você tem que ter segurança, treinamento e tal. Mas essa paixão eu acho incrível, cara. Porque parece que você tem que trabalhar mais isso, talvez, ainda que é o que talvez ajude nessa questão de... Só que a paixão envolve várias coisas, né, também. Porque ele precisa realmente se sentir mais valorizado. E essas ações, apesar de ser um pouquinho aqui, outro lá, eu acho que dá um up pra eles, né? Sim. Tipo, eu já escutei isso uma vez, assim, enquanto eu tava fazendo matéria pra Carreteiro,
dessa importância. Vários falam, é bom porque a gente é ouvido, né? A gente consegue dizer, a gente consegue ser ouvido, que no dia a dia isso passa muito despercebido para eles, né? Então, acho que isso também é um ponto alto do projeto. Acho que um ponto alto também, a gente tem, né, muitos parceiros hoje que acabam, né? Então, a marca Móbil, né, Móbil Delva, que ela já está presente há 100 anos. Então, esse ano a gente também comemora 100 anos de presença. Que bacana. Então, esse projeto traz também como uma complementação, né, de como a gente cada vez mais se conecta com esse nosso público, ouvindo ele, né? Então, a gente tem alguns parceiros que vocês conhecem também, o Trucão, né, a Paula Toco, que estão com a gente, né, Trucão há mais de 15 anos, Sim. E a Paula há 3 anos. Mas a gente traz muito isso porque não é de agora que a gente escuta, né? A gente já escuta eles há muitos anos, Exato. Né? E cada vez mais a gente quer mostrar e trazer luz, né? Trazer visibilidade para essas dificuldades, né? E como que a gente conecta. Estamos há 100 anos, mas a gente gostaria de ficar mais 100 anos com esse profissional. E é essa questão que a gente comentou. Quando que vai, né, precisar de novos, né? Profissionais, né? Então, a gente traz também isso, a presença de muitas pessoas jovens, que é muito legal ter essa presença de jovens, né? Inclusive, no nosso lançamento, né? A gente também teve os caminhoneiros que participaram, foram lá, né? E falaram um pouco sobre a iniciativa. E muitos deles trazem exatamente isso, como que, se minha filha quiser ser... eu falo para ela ser médica, mas se ela quiser ser caminhoneira, eu vou apoiar com certeza, porque é a minha paixão, e se for a paixão dela, vou apoiar. É muito legal ter alguns depoimentos assim, então também, se vocês puderem assistir também, é muito... eu me emocionei todas as vezes, já vi 5 vezes e todas elas, aliás, eu me emociono. Eu queria... E como que vocês estão divulgando? Onde acessar, ter acesso ao livro... A exposição, você Sim. falou que é itinerante. A exposição é itinerante. O primeiro local que ela vai estar é no Posto Graal 56. A gente também quis fazer essa exposição num local que é de fácil acesso. É um posto, né, que hoje liga ali, né, a Bandeirantes, né, um dos principais... Tá na rota. São Paulo a Campinas, a Campinas, né? Exatamente. Tem um fluxo muito grande de caminhoneiros e também de, né, motoristas, né, de leves, que a gente fala também, um fluxo muito alto de pessoas, tem aproximadamente 600 caminhoneiros passam por dia no posto, então lá é o nosso primeiro local, mais ou menos de 20 a 30 dias, e depois a gente também estará, né, em alguns outros estados, né, Bahia, Recife, Amazonas também, e a gente está tentando fechar também na região sul também, mais um local de itinerante. Além disso, a gente tem o livro que a gente está distribuindo também para alguns parceiros, algumas, né, cópias físicas, mas o documentário está disponível também, todo acessível, né? É bem importante falar que o nosso evento foi totalmente acessível, justamente pela presença da associação, né? E o documentário também, né? Todos os nossos conteúdos estão acessíveis no nosso YouTube, do canal do Móbil Delvac e também, né, do nosso parceiro Barro de Chão. Aí eles conseguem acessar por ali e assistir. Isso, e assistir o documentário. E me fala uma coisa, o que você até como uma pessoa do marketing, né? Como esse lado mais social, isso vai agregando coisa para a própria marca, né? Porque não é só agora vender um produto, né? Sim, sim. Simplesmente... mas é agregar um valor a esse produto, né? Não estamos aqui só vendendo o produto, óbvio. É uma marca que todo mundo já conhece, enfim. Vamos dizer, ela já tá bem sólida, assim, né? Mas como que é essa junção desse lado mais social à marca, né? Como que é essa junção? Bom, eu tô faço parte do marketing, né, da Móbil, mas eu acredito muito que quando a gente conhece o nosso público e traz à tona todas as necessidades, né, e traz a importância que esse profissional tem na sociedade, a gente se conecta muito mais com ele, né? E eu acho que é uma iniciativa que a gente já faz há muito tempo para todos os nossos públicos, né? E é um pouco isso, a gente traz muito o nosso papel do nosso produto
inserido no dia a dia, no cotidiano de cada um desses profissionais e qual que é o papel dele ali, das dificuldades. Então, trazendo o exemplo, por exemplo, do caminhoneiro, a gente traz muito a questão de como a gente ajuda eles a cuidar do bem, né, do seu veículo de trabalho, mas também não se esquece de cuidar dele, porque sem ele, né, ele não estando bem, ele não vai conseguir dirigir, não vai conseguir ter o seu tempo de descanso, né, a sua saúde, ele não vai conseguir chegar em segurança em casa, porque esse profissional, ele muitas vezes passa meses, ano, tem um caso do livro que passou um ano sem visitar a família. Nossa, um ano? Um ano, sim. Trabalhando direto? Ai, termina essa história do marketing, eu quero que sim. você conte essa. Muito interessante. Mas a gente traz muito isso de valorizar esse profissional, sim, e eu acho que isso traz uma beleza muito grande para o marketing, né? Eu acho que o marketing é muito além do que só vender o produto, sim, e muito mais entender, né, qual o papel do nosso produto dentro do dia a dia de quem está consumindo ele, né? Isso é muito legal. Eu acho que isso a gente faz para todos e é uma coisa que faz eu cada vez mais gostar do trabalho e de como, né, eu posso cada vez mais ajudar e contribuir para a sociedade. Muito legal. Aí agora conta essa história. Vou contar. Essa história a gente, uma parte, né, acho que quando vocês assistirem o documentário, a gente toca sobre a questão de saudade, né? Que é um tema macro ali, que eles sentem ali de distanciamento das famílias, né? E muitos deles falam sobre essa questão de tem muita saudade de chegar em casa, mas também saudade de voltar, né? Então, muitos deles têm esse dilema, né? Que é um pouco do que traz a paixão que a gente comentou, que acho que gira em torno de todo o projeto. Mas um dos caminhoneiros, ele conta que ele já está há praticamente um ano fora de casa. Meu Deus. E que uma hora ele vai voltar, né? Ele planeja voltar, mas é o que ele traz muito isso. Por conta disso, ele conseguiu formar os filhos, trazer uma renda, né, para a família. Então, eles trazem muito isso. Exatamente igual fechar a conta do diesel, dos fretes, como que ele fecha a conta também do sustento da família. Na verdade, né? acho que ele entendeu que, de repente, ficar indo e voltando, ele teria um custo menor. Desculpa, uma renda menor. Mas o que eles trouxeram muito é que a tecnologia hoje também do celular diminui também essas distâncias, né? Verdade. Que é um pouco do que o tema, como a gente traz as duas, né? Tanto os mais velhos e os mais novos, os mais velhos trazem que isso era uma grande dificuldade, né? E que a boleia também foi se adaptando para eles terem a boleia como uma casa, né? E aí muitos deles falam que a boleia é a sua segunda ou primeira casa, né? Sim. E ele passa às vezes de férias na casa da família. Muda a dinâmica. Mas eu acho que a tecnologia, tanto das montadoras, né, em trazer essas melhorias também de como deixar a boleia com mais aspecto de casa, né? E também a questão da tecnologia dos celulares, né? As redes, né? Rede 4G, 5G, trazem muito essa facilidade, né? Então encurta, né, a distância. Encurta um pouco a distância e é dessa saudade. Você falou nos bastidores que também transportadores se envolveram de alguma forma no projeto. Eu queria até que você falasse, porque o transportador e o caminhoneiro, eles têm em comum muitas coisas e ao mesmo tempo são distintas, né? Então eu queria que você falasse de que forma que eles participaram e como isso para vocês, né? Também ter o transportador, porque ele que entrega, né? Muitas vezes. Então, olha, a gente tem uma estimativa, né, interna que a gente usa que mais que 60%, né, das cargas ainda ficam, né, dos profissionais ali dos caminhões ainda ficam na mão dos transportadores, né, e tem o caminhoneiro autônomo, né, para essa conta fechar. Mas a gente quis trazer os parceiros e frutistas, né, para dentro dessa conversa, justamente para linkar todo o ecossistema, né, que faz a roda, a gente fala, né, a engrenagem girar, né. A importância de trazer eles é justamente por isso, de alguns depoimentos de qual as dificuldades, né, que eles têm no papel de
melhoria de leis também, trabalhistas, justamente para poder ter essa empregabilidade maior, né? A gente teve 2 casos de transportadores que participaram, muito do documentário também, trazendo relatos, um pouco da importância desse profissional, diversas cargas, e a gente quis também trazer frotas, né, de 2 modalidades diferentes, porque também são distintas, né, então quando carrega, por exemplo, refrigerados, né, ou tem outras, né, Sim, particularidades, e eles vieram muito no papel, eles apoiaram muito, gostaram muito da iniciativa e quiseram participar justamente para levantar cada vez mais os temas que a gente precisa aí de novas oportunidades de olhar, né? Tanto essa questão de profissional... Mas como ouvinte também, isso, né? Isso, como ouvinte. Para tentar... E até mesmo porque, diante de um apagão logístico, eles serão os mais impactados. O transportador é o mais impactado, né? Porque aí a empresa dele não vai parar. Tem carga e faz o que com ela, né? Exatamente. Não, eu acho que é bom essas pautas terem o transportador, com certeza, porque às vezes no dia a dia... Você não consegue captar 100%, você tá lá no automático fazendo o que tá errado, o que não tá, e de repente algumas pequenas mudanças que você faz dentro da empresa já reflete que foi o caso parecido com o que aconteceu com as mulheres no transporte. Sim. Que ninguém, não se falava disso. Aí começou a se colocar isso numa mesa. Vamos falar sobre mulheres para dirigir no transporte. As mulheres podem ser alternativa. Né? E aí os transportadores começaram a fazer pequenas mudanças dentro das empresas, pôr um banheiro, né? Ter um atendimento diferenciado para elas, determinar cargas que seriam mais fáceis para elas. E aí tá começando a rodar, né? Tá começando a aumentar o número de mulheres interessadas. Postos, eu acho que é isso. Desenvolvendo uma infraestrutura também para recebê-las, porque já é difícil para homem, imagine para mulher motorista. Então eu acho que isso é legal, porque o transportador, ele às vezes entra no automático, que também é tradicional. A gente sempre fala, mudança de comportamento é uma mudança que não acontece do dia para a noite. E aí você vai escutando o que realmente está precisando melhor. Às vezes é uma coisa simples, né? Ali, e já ajuda. Quanto tempo nessas entrevistas com os motoristas, porque eles estão, como você... Foi aproximadamente, todo, né? 9 a 10 meses de projeto. Entre as idealização. Isso, a idealização, exato, até a chegar ali o lançamento, né? Acho que foi isso. E qual foi os principais desafios durante toda essa jornada aí? Acho que, bom, primeiro a gente... junto com o nosso parceiro, né, com a Barro de Chão, que, né, nós apoiamos ali o projeto. Acho que o lado positivo é que eles já estavam com a gente, né, em outros 2, então eles entendiam muito bem como a gente queria trazer à tona, né, essas conversas. Acho que os desafios foram, a gente teve que fazer as viagens, né, para fazer as gravações, né, e também os depoimentos, colher os depoimentos. O Brasil é muito grande, então teve essa dificuldade também, né? Acho que não fazia sentido ir para o Nordeste e depois ir de novo para o Nordeste, então a gente tinha que dedicar o tempo, né, naquela região. A gente teve... mas a gente teve muitos que quiseram participar. Ainda tem muitos caminhoneiros que não se sentem assim, muito... Eles gostariam de participar, mas como eles trabalham com transportadoras, eles não se sentiram à vontade. Não se sentiram à vontade, porque eles tinham que avisar. Então, a gente teve um pouco, sim, de dificuldade, mas, mesmo assim, conseguimos passar por todas as regiões. A gente também quis trazer... A gente teve aí paradas ali, né, no meio, para justamente inclusão de pessoas que a gente achou que fazia sentido. Então, por exemplo, a Associação lá de Surdos do Brasil... os próprios transportadores, então encontrar a agenda, né, para falar com todos, mas eu acho que foi isso, acho que a gente teve todas as etapas do projeto, entre lançamento também, agora é muito mais essa questão de entender se a gente está cobrindo todos os locais para poder fazer essa exposição itinerante, justamente para dar voz ao projeto, né, a dar luz e voz ao projeto, no seu todo, né, no seu 100% ali. Essa exposição são fotos?
São fotos e ela também é interativa, através do QR Code é possível ver também o depoimento. Os depoimentos, também. Ai, que legal, as São com entrevistas, fotos. olha que bacana. Isso é bem legal. E a equipe, era uma equipe única que ia nas regiões, Isso, ou é vocês tinham uma pra cada região? É uma equipe única, justamente para poder... Nossa, que riqueza que deve ter sido, né? Justamente. E a gente tem também muitas das riquezas do Brasil, né, inclusas, né, no projeto. Isso é bem legal também. E bacana também porque você mostra o que é também o lado legal da profissão, que tem muito. Claro que tem. Tem muita coisa bacana, além dos depoimentos, a oportunidade de conhecer lugares, né? Que nunca a gente conseguiria chegar às vezes, né? E as pessoas nunca conseguiriam receber coisas se não fosse pelo caminhão. Não, exato. A gente tem uma cena que fala bastante sobre isso. Desde o do produto seja um produto colhido, né, uma fruta, até chegar na mesa, quantos profissionais foram envolvidos e tudo isso porque o caminhão trouxe, né? E seja a pessoa que fez a manutenção do caminhão, seja o que carregou o caminhão, o que descarregou o caminhão, o que vendeu na feira, né? Então a gente vê todas as profissões que foram impactadas nessa cadeia, né? Não, e é legal você trazer isso toda hora. Porque, por exemplo, durante a pandemia, ou mesmo quando teve aquela pequena não, que durou um bom tempo ali, aquela paralisação, naquele momento a sociedade entende a importância, Sim. E aí muitas pessoas se movem, entidades, tal, todo mundo, é um movimento, mas aquilo acaba, né, e no dia a dia... cai no esquecimento. Cai no esquecimento, aí no dia a dia você tá tomando essa caneca aqui, você não tá nem pensando como ela veio parar aqui, enfim. Então eu acho que quanto mais se fala sobre isso... para inserir isso na cabeça das pessoas, da mesma maneira que o médico, a gente já sabe que ele é essencial, a gente não pode ficar sem. O caminhoneiro hoje, no Brasil, com a estrutura que a gente tem hoje, que é mais de 70% transportado via terrestre, né? Não tem como também, né? Sim. E sem esse profissional não tem como. Então é importante esse movimento. O movimento todo, A gente já fez uma ação no passado, que é Vinde Caminhão. Que era para exatamente mostrar, né, para os consumidores. Então foi numa rede de supermercados e a gente colocou diversos tags, né? Que legal! Em vários alimentos, né, com esse Vinde Caminhão. Ai, que legal! E era justamente para colher depoimentos de pessoas, né, consumidores que estavam ali indo fazer as suas compras, né, e para assim, verdade, esse produto veio. O que você fala para o caminhoneiro que trouxe? Qual o seu, né, o que você pode falar para ele? É bem legal, já fazem mais ou menos uns 7 anos que a gente fez essa ação, mas é um pouco do que eu comentei, a gente sempre vem trazendo essa luz, né, nesse profissional, já não é de agora, acho que a gente celebra o ano dos 100 anos com essa ação, que é muito importante, né, mas a gente vem num percurso aí de alguns anos já apostando nisso, e a gente não quer parar, né? Acho que é um pouco isso. A gente fala bastante no nosso manifesto que a gente está há 100 anos, mas a gente vai conduzir os próximos 100 anos também, junto com esse profissional. Então a gente quer estar junto também em diversas outras ações, né? Pois é, isso que eu até ia perguntar. Essas ações também, de alguma forma, ajudam, né, no caso, você como do marketing, a comunicação, até no desenvolvimento de produto, do próprio lubrificante, por meio dessas entrevistas, de alguma forma, até influencia no produto, a forma de comunicar, eu acredito que 100%, influencia, né? Porque a gente consegue extrair algumas dores, por exemplo, né, a gente... tem a evolução dos lubrificantes, né? Acho que eu não quero muito pro técnico, mas a gente tem a evolução, né? Ao longo dos anos foi-se necessário, né, ir adaptando por conta das condições de emissões de gases, né? Do efeito estufa. Então é a Euro, né? A Euro, a Proconv, mas foi-se necessário ir ajustando, mas o lubrificante tem um papel fundamental, né, nessa configuração dos motores novos. Com certeza. Né? Que ele precisa ser exposto numa condição mais extrema. E, ao mesmo tempo, a gente traz uma tecnologia nova de produtos que faz, por exemplo, ele parar menos, né? Ele fazer as trocas mais estendidas, por exemplo. É um benefício que eles trazem quando a gente faz entrevista, né? Quando a gente coleta essas informações, né? A gente consegue entender que fazer a troca mais estendida é importante, mas muitos deles ainda mas tem aquelas mitos, né? Mas 30 não é o número que tem que fazer as trocas, 30 mil quilômetros.
E aí a gente também tem esse papel de ensinar, né? E de desmistificar, né? A gente também tem, por exemplo, a questão de o óleo da Mobil abaixa menos. Tem muitos que falam, né? E esse tem todo um motivo por trás disso. É uma tecnologia, né? Embarcada de anos, né? Que a gente desenvolveu, Sim. né? Mas a gente entende esses mitos, né? A gente fala aqui mitos e verdades, né? Que tem nas estradas e no trecho. E o Trucão é o nosso parceiro muito para trazer cada vez mais esses temas, né? Para poder ajudar, né? Exato. No dia a dia. E aí todo esse ciclo você avaliar a marca, né? A marca diante do seu principal público, quer dizer, dentro do segmento de pesados, porque a Mobil está em outros segmentos. E também trazer mudanças nos produtos, né? Até, por exemplo, recentemente a gente também fez uma mudança nas nossas embalagens, né? Os rótulos das embalagens têm agora mais especificações visuais, né? Porque a gente via que era uma dificuldade também de entendimento ali do 15W40, 10W30. Foi-se necessário mudar, teve muitas viscosidades, né? As montadoras trouxeram diversas configurações de motores e é necessário, exigiu-se ter outros e não só o 15W40, que era o mais comum. E ter uma comunicação mais assertiva, né? Comunicação. O porquê que ele tem que usar o 15W40 nesse motor e o porquê que ele tem que usar o 10W40 com aprovações nesse outro. Então a gente quis deixar mais visual, então os nossos rótulos passaram por mudanças. A gente também trouxe algumas mudanças nos últimos anos também, com o aspecto de sustentabilidade, que eu acho que vocês comentaram também, né, na questão das embalagens, né, plástico reciclado, que a gente tem, né, se eles trocam a cada 30 mil, eles fazem pelo menos, né, se um caminhoneiro roda mais ou menos, a gente tem uma estimativa de 130, né, 1.000 quilômetros no ano, ele estaria mais ou menos 4 trocas, né? Exato. E aí ele teria o descarte dessas embalagens, né? Então a gente traz também, há mais ou menos 3 anos atrás, a Mobil foi pioneira em trazer o uso de PCR nas nossas bombonas plásticas, né? Entendi. E hoje a gente já está com 60% de plástico reciclado dentro dessas bombonas. Então, acaba o caminhoneiro não enxerga, mas a gente está ajudando ao descarte, né, ser menos invasivo para o meio ambiente. Outro também que a gente tem, né, que a gente também foi pioneiro em lançar, foi o abastecimento a granel. Então, muitos das oficinas, né, e postos de rodovia têm já esse sistema que chama troca inteligente, Mobil Delvac, e ele traz essa questão de um mini tanque, né? É como se fosse ele sai direto de uma bomba e abastece o cárter com a medida necessária, então o caminhoneiro só paga o que precisa. Sim, então para ele tem um ganho. Exato. Então para o caminhoneiro tem um ganho e também tem um ganho para, né, fazendo a analogia da cadeia, para o posto ou para, né, para a oficina, para o mecânico. Também ele só se ele tem ali o menos descarte das embalagens, ele tem uma gestão melhor de estoque, né, ele não precisa ter um espaço dedicado para ter todas as bombonas, para guardar, né? tudo aquilo. Exato, então... É todo um sistema que vai se beneficiando, exato, né? Então a gente, através dessas escutas ativas, né, que a gente faz, né, de diversas campanhas e diversos anos ali, a gente traz também essas novidades também para o setor. Esse ano também a gente lançou uma linha de óleo de transmissão em eixo, né? A gente já tinha ela no nosso portfólio, mas com um nome completamente confuso para os caminhoneiros, então a gente quis trazer também uma repaginação nos nomes, então tá todos em português agora também. De fácil entendimento. Fácil entendimento, os rótulos também de fácil entendimento, foi lançado agora no último mês de junho, tá? Também celebrando 100 anos, a gente traz ali mais uma ação. Essa comemoração tá grande. Tá legal, né? 100 anos também, né, gente? Tem que fazer barulho mesmo. Isso aí. É difícil ver uma marca com 100 anos no Brasil, certeza, né? Ainda mantendo, assim, o seu nome, essa proximidade com o público, né? Com o seu público. É verdade. Isso é bacana. Renata, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada. Passou rápido, né? Nossa, muito. Foi bom, né? Foi, é verdade. Mas a gente tem uma pergunta última. Que a gente não contou pra sua assessora. A gente não conta, mas se ela já assistiu, lascou, ela já deve ter visto. Ai, não sei. Vamos ver. A gente quer saber quem é a Renata quando não tá ali pensando em ações, pensando em produto, em marca, enfim.
que você faz aí pra dar aquela desestressada Ai, e manter a vamos mente lá. sã pra criar coisas novas? E até ter a mente para criar, pra ser criativa. Ai, vamos lá. Bom, quem é a Renata? Bom, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de esporte, sou apaixonada por esportes. Legal. Isso faz eu me desestressar um Com pouco certeza. e tirar a mente ali. Mas eu também sou uma pessoa muito do relacionamento, de comunicação, então eu acho que eu também aproveito o tempo, né, para passar com os amigos, familiares também. Eu tenho uma irmã gêmea. Sério? Legal! Então, eu brinco que é um laço para a vida inteira. Com então certeza, deve ser uma relação bem é uma diferenciada. relação, então eu acho que o tempo que eu tenho ali disponível também, eu tô sempre com ela, né, e fazendo algumas atividades, a gente tem um ciclo de amizades muito próximos, né, então a gente também sempre tá junto. Acho que é isso. Ah, mas bastante coisa, isso é Bastante legal. coisa. Gente, eu acho incrível o gêmeo. Eu também, acho que deve ser uma relação tão fora da Difícil. casinha do que a gente E ela conhece. é minha vizinha, gente. Gente, mas eu acho que vocês não são conseguem, parecidas, né? assim? Muito parecidas. Vocês não conseguem ficar separados, Mas ela é né? advogada, então vocês nunca vão achar que é ela vindo aqui falar. Não. Mas acho que vocês não conseguem se manter separadas. Já ouvi falar muito isso. Ah, bacana. Mais uma vez, obrigada. Obrigada. Tragam esse projeto tão legal. Vocês têm que conhecer, acessar lá o canal para ver aí o documentário, que tá bem legal. É só ir no site que tem todas as informações, isso? É só ir lá no YouTube, No do canal canal do da Móbil. Da Móbil. E aí pode procurar como Caminhoneiros do Brasil e vai estar lá disponível o documentário. Bacana, então. Tá certo, Tá então. bom? Aproveitem para se emocionar junto comigo. Isso aí. E você que nos acompanha aí, fiquem ligados, porque sempre tem novidade. É verdade. E aproveita aí para se inscrever no nosso canal, @Vozes do Transporte, aqui no Instagram também. Aí você não vai perder mais nenhum conteúdo nosso. Então, até a próxima.